nós não podemos perder a ocasião de, olhando esses tempos difíceis, dele tirar lições. Já imaginou? Se além de viver horror, cicatriz, doença, trauma, luto, dificuldade econômica, dificuldade de convivência, perdas, se além de tudo a gente ainda não aprender nada, isto é, sairmos do mesmo modo que entramos, claro que nós não teremos uma alteração tão profunda, e nem de todas as pessoas. Há pessoas que eram tolas antes do momento pandêmico e continuarão assim. Há pessoas que já se comportavam de um modo, aliás, com uma expressão que veio para o português, não sei se tem, né, na Colômbia ou no México, talvez não, mas ela veio da Argentina para o Brasil. Né? Quem conhece a Argentina ou estudou sabe que há uma gíria, um jeito de falar no Porto, em Buenos Aires, que se chama lunfardo. O lunfardo é uma mescla, um pouco do italiano com o espanhol, e mescla ali palavras, e há várias palavras para o português que vieram do lunfardo, o português brasileiro, não o português de Portugal. Por exemplo, bacana, ou embromar alguém, de broma, e claro, uma das palavras que veio para nós da Argentina, e que é muito usada, porque ela veio de um tango, há 100 anos, é uma palavra que se usa em português, que é otário. Otário é o tonto, o bobo, metido a esperto. É aquele que acha que ele levará vantagem ou ela em todas as coisas. É aquela pessoa que não presta atenção a quem não é como ela, que ela acha que ela é o único modo de ser. Não só isso é eticamente ofensivo, como é intelectualmente tolo. Afinal de contas, se eu acho que o único modo de ser é como eu sou, eu ficarei onde estou e não crescerei nem na capacidade intelectual, nem no modo afetivo, nem na presença na vida. Já imaginou? Por isso, quero lembrar, a palavra oportunidade, talvez algumas pessoas não saibam, ela veio do nome de um vento. No mundo romano antigo, os romanos gostavam muito de dar nomes aos ventos. Tal como no Brasil ou no sul, da América, se dá nomes aos ventos. Os argentinos e os brasileiros do sul, os gaúchos, dão nomes a vento. O vento frio, ele é chamado de minuano, o vento mais quente, que vem para nós do norte da Argentina, chamado de aragano. Então, há nomes dos ventos. Os romanos antigos também gostavam de dar nomes aos ventos. Olha só, e para eles o vento mais importante era o vento favorável que levava o navio em direção ao porto. O vento que empurrava o navio em direção ao porto. Isto é, o vento favorável, o vento bom. Esse vento era chamado em latim de ob portus. Ob portus significa o que leva ao porto. O que leva até o porto. Essa expressão ob portus acabou gerando em vários idiomas, inclusive em português, em espanhol, em inglês, a palavra oportunidade. Oportunidade. A noção de leva ao porto. Oportunidade é quando você pega o vento favorável para achar uma saída, para encontrar uma alternativa, para fazer com que você ou eu não fiquemos aprisionadas, retidos no mesmo lugar, a mesma praça, o mesmo banco, o mesmo jardim, as mesmas flores. Evidentemente que isso só acontece se nós juntarmos as nossas capacidades, se abrirmos a cabeça, como eu disse antes, para aquilo que não é exatamente ou identicamente do modo modo. Há pessoas que não pensam como eu e nem por isso estão erradas, mas há pessoas que não pensam como eu e nem por isso estão certas. Há pessoas que não fazem como eu, e quando eu aprendo a fazer como elas, farei melhor. Mas há pessoas que não fazem como eu, e é por isso que o que fazem pode ser equivocado, é necessário ir tratando, de um modo diverso. Hoje de manhã, na Voluntários da Pátria, em São Paulo, na porta de um hotel, logo cedinho, uma senhora deu sinal para um táxi, que é um sujeito antigo de pegar um táxi. O táxi parou, ela entrou no banco de trás e falou: por favor, o senhor me leva ao aeroporto de Congonhas? O táxi disse: pois não. E foi. Quando ele já estava ali na Moreira Guimarães, já estava na direção do aeroporto, ela foi: engraçado, o taxista em São Paulo fala tanto, ele está tão quieto, acho que eu não fui simpática com ele. Como ela estava no banco de trás, ela não teve dúvida, foi e bateu nas costas dele. Quando ela bateu, ele meteu o pé no freio, jogou o carro em cima da calçada, ficou pálido, começou a suar.
Ela falou, senhor, desculpa, eu não queria assustar o senhor. Ele disse, não, dona, a senhora me desculpe, sabe o que é? Hoje é o meu primeiro dia como taxista e a senhora é minha primeira passageira. Ela falou, e o que o senhor fazia antes? Ele falou, eu fui por 20 anos motorista do serviço funerário. Certo? Cuidado com o tapinha nas costas. Pode ser o passado te assombrando. Não é porque você faz uma coisa há 20 anos, 30, que você está preparado para fazer. No mundo de mudança e velocidade, nós temos o vir à tona, a emergência, vir à tona, emergir, de múltiplos paradigmas, modos de fazer, de pensar. E nessa hora, claro, é preciso que eu seja capaz de não esvair a competência. Eu o cito em alguns livros, porque eu gosto demais. Beda, que é chamado de São Beda, né, por católicos, ortodoxos, luteranos e também anglicanos. Beda, ele diz algo que eu vou repetir 2 vezes. Ele diz, há 3 caminhos para o fracasso. 3 caminhos para o fracasso. Primeiro, não ensinar o que se sabe. Segundo, não praticar o que se ensina. E terceiro, não perguntar o que se ignora. Digo de novo, há 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que se sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Vamos inverter. A você, servidor e servidor público, aqui ou fora daqui, pessoas que colocam o poder da autoridade, do conhecimento, da capacidade a serviço de uma população que precisa. Vamos inverter. Há 3 caminhos para o sucesso. Ensinar o que se sabe, isto é, generosidade mental. Segundo, praticar o que se ensina, ou seja, coerência ética. E terceiro, perguntar o que se ignora, isto é, humildade intelectual. Estas são 3 trilhas virtuosas para um passado honroso daqui a 30, 40 anos. Generosidade mental, coerência ética e humildade intelectual. Nós vivemos hoje múltiplos paradigmas. É necessário que a gente tenha coerência ética de praticar aquilo que ensina. Tenha generosidade mental para repartir o que sabe. Mas especialmente, e eu quero usar os teus 3 minutos finais de desespero nessa direção, já se foi mais de 1 hora, você nem notou, você estava cochilando. Quero lembrar que dessas 3 trilhas virtuosas, a mais importante delas é humildade intelectual. Isto é, eu saber que eu não sei todas as coisas. E que se eu quiser não me tornar medíocre, eu preciso estar disponível, permeável a conhecer aquilo que ainda não conheço. Aliás, porque só conhecendo aquilo que não conheço, poderei avaliar se ele tem cabimento no que fazemos ou não. E nesse sentido, abrir a cabeça para o mundo que chega. Num mundo em que eu posso, desde publicar, escrever livros em plataforma papel, como no mundo digital, fazer cursos presenciais, ou como tenho eu, curso online de filosofia. Fazer aquilo que nos permite uma capacidade de fazer essas pontes todas nos nossos tempos de existência, mas acima de tudo, comemorar com humildade. E uma pessoa que tem humildade sabe que não se deve confundir humildade com subserviência. Uma pessoa subserviente é aquela que se dobra, que se humilha, que se enfraquece. Uma pessoa humilde é aquela que sabe que não sabe tudo, é aquela que sabe que não é a única que sabe, aquela que sabe que a outra pessoa sabe que ela não sabe, aquela que sabe que ela e outra pessoa saberão muita coisa juntas, aquela que sabe que ela e outra pessoa nunca saberão tudo que pode ser sabido. Foi claro? Humildade intelectual, generosidade mental e coerência ética. Preste atenção, a humildade intelectual nos coloca a necessidade, inclusive, de prestar atenção em quem não concorda com a gente. Uma das coisas mais tolas é achar que já sabe tudo que pode ser sabido e tudo que é necessário. Eu, Cortella, nunca esqueço. Cautela, um adversário fraco te enfraquece, um concorrente burro te emburrece, uma oposição frágil fragiliza um governo. Porque quando você presta atenção em algo que impede que você se acomode, muda o patamar.
Eu, Cortella, quando secretário de Educação na capital paulista, uma parte do trabalho bom que a equipe fez, não foi só isso, mas também isso a gente deveu a uma oposição muito bem feita. Porque a oposição bem feita, aquela que é respeitosa, mas que também não é negligente, permite que a gente não fique, eu faço o que eu posso. Aliás, eu nunca esqueço de um vereador, que hoje é deputado federal, e que infernizava a minha vida. E eu sou grato a ele. Quando eu encontro com ele, eu agradeço por em nome da minha equipe, porque ele, para o meu desespero, era o presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal. E ele era da oposição. E por lei, ele podia chamar a mim, executivo, toda semana na Câmara para prestar esclarecimento. E ele chamava. E toda semana eu tinha que ir. Um dia, inclusive, na Câmara, eu cheguei a perder a cabeça na discussão e pratiquei aquilo que chamaria de desacato. Ele não notou na hora, senão ele teria mandado me prender. Porque na hora da discussão, uma hora eu falei, vereador, meu sonho é dar o nome de Vossa Excelência para uma escola municipal. Ele falou, mas não pode nome de gente viva. Eu falei, então. No entanto, eu sou grato a ele por uma razão. Ele dificultou o envelhecimento de ideias e práticas. Ele fez com que eu, servidor público, com a equipe que estava, que eu não acomodasse, sentasse, relaxasse e achasse tudo bem. Eu faço o que eu posso. Aqui não adianta fazer nada. Para que isso? Bobagem. Alguém tem que fazer alguma coisa. Qual é a tua obra? Quando você se for, e você se vai. E eu também. O que vai ficar? Tua casa está pegando fogo, já apagaram a sala, a cozinha. De repente você olha, o bombeiro está enrolando as mangueiras, guardando. Fala, onde você vai? Ué, 5 horas, é o meu horário. Então, mas está pegando fogo lá. Não, mas ó, é o meu horário, me paga até essa hora. Já imaginou um cirurgião no hospital fazendo uma sutura de apêndice? Tem que dar 20 pontos na sutura, ali no teu ponto de Mark Barnes, para poder fechar direitinho, porque não tem equipamento para fazer laparoscopia. O que ele faz? No 8º ponto, fala, vou parar aqui mesmo, pelo que me pagam. 8 pontos tá bom já. Você já imaginou? Você sabe que há pessoas que se conduzem desse modo no cotidiano. Ó. Obviamente que eu não estou falando de trabalhar sem remuneração, estou falando de outra coisa. Da capacidade de entender o quanto que a vida é muito curta para ser pequena. E algumas pessoas se apequenam no modo como se relacionam na atividade que desenvolvem. Por isso, volto eu aqui a uma questão, você que ainda tem um tempo de desespero até 11 horas. Qual é a tua obra? Quando você se for, e você se vai. E eu também. O que vai ficar? O que vai ficar que não estrague, não apodreça? E repito, não seja objeto de disputa odiosa. Isto é, o que você e eu fazemos que honra nossa própria existência? Interessante. Uma das coisas mais marcantes quando se pensa em gestão e liderança é gerir para elevar a vida coletiva. Atuar de maneira que não seja cínica. Ética não é cosmética. Ética não é cosmética, não é uma coisa de fachada. Desse ponto de vista, claro, se nós imaginamos o propósito daquilo que fazemos, é a nossa capacidade de ganhar importância. Eu já observei, você também, várias situações em que algumas pessoas, elas não deveriam estar naquela atividade, especialmente em alguns ramos da atividade pública, porque ela, primeiro, não merece que o povo pague o salário dela, porque ela finge, e segundo, ela despreza aquele lugar. Mas há outras pessoas que, é claro, merecem muito mais do que recebem. Há outras pessoas que, de fato, têm que ser honradas no dia a dia, na atividade pública, mas nem sempre. Afinal de contas, como você bem lembra, há uma coisa aí que é decisiva, que marca, inclusive, nossa percepção. A ideia que se tem até, né, e que não pode, de maneira alguma, ser deixada de lado de pessoas que não querem se apequenar. Curioso. Quem aqui é professora ou professor, se você acabou de entrar na atividade de docente, se você é um funcionário novo na Câmara ou na Prefeitura, vou te dar um conselho.
Se você quiser ter uma vida que seja relevante, que cresça, ouça o que eu vou dizer. Afaste-se de funcionário velho. Afaste-se de funcionário velho. Aproxime-se de funcionário idoso. Não confunda idoso com velho. Idoso é uma pessoa que tem bastante idade. Velho é aquele que é morno, que acha que já sabe, que não precisa mais se mexer. Afaste de professora velha na escola. Sabe como é que é professora velha? Idosa é uma pessoa de 65, 70, 80 anos de idade. Velho é aquele que é morno. Quer ver um exemplo? Você chega numa escola cheia de ideias, quer fazer coisas, a professora velha fala assim, sossega aí. Com o tempo você vai aprender. Quando você estiver no meu tempo de serviço público, você vai ver. Sossega, fica na tua. É só mudar governo, as coisas voltam ao que era. Afaste de funcionário velho. A pessoa velha, ela faz mal. Ela é homicida. Isto é, ela assassina as condições de vida coletiva numa comunidade. Se ela estiver na atividade pública, pior ainda. Você já imaginou? Aproxime-se de gente idosa. Gente idosa quer aprender, frequenta a escola, vem para debate, lota um auditório na Câmara. Os que têm mais idade aqui, alguns perguntariam, tal como eu, o que você veio fazer? Quero continuar aprendendo, sabendo, indo buscar. Há pessoas que acham que já sabem. Ah, não, para quê? Ao contrário. Por isso, atenção. Há um grande pensador que muitos conhecem aqui, chamado Padre Antônio Vieira, um grande português que viveu no Brasil. Padre Antônio Vieira começa um sermão dizendo: o peixe apodrece pela cabeça. O peixe apodrece pela cabeça. Já viu um peixe apodrecer? Ele apodrece da cabeça para o resto do corpo. E há pessoas que apodrecem pela cabeça. Isto é, uma cabeça que é morna, fútil, banal, inútil. Afinal, o que é vida? A vida é curta para ser pequena, e é curta mesmo, 75 anos. É a nossa média hoje. 75 é nada. Para alguns que são jovens aqui, 75 é muito. Para vários de nós, é depois da manhã. Quando você tem 30 até 70, é... Agora não. Muda muito. Eu tomei um susto outro dia, vereador, porque eu fui fazer uma compra por internet. E eu tinha acabado de receber um cartão de crédito novo. E aí eu fui pôr, na hora que pediu a data de validade do cartão, eu fiquei parado olhando. O cartão tem mais validade que eu. Quando o teu cartão tem mais validade que você fica olhando aquilo. Claro, 75 é pouco. Minha mãe, 85 anos de idade, domingo me falou assim: filho, hoje lá na igreja uma velhinha me falou. Eu falei: mãe, defina a velhinha. Ela fala: ela deve ter uns 87. Eu falei: bom. Claro. O que é vida? Guimarães Rosa, grande médico, escritor mineiro, colocou lá no Grande Sertão: viver é muito perigoso. Viver é perigoso, de fato. E nascer, então? Já imaginou como é difícil nascer? Tanto que a natureza sabe, ela tira de nós a memória do nascimento e dos primeiros 3, 4 anos de vida. Porque é tão impactante sair do útero que a gente é apagado a memória para não sofrer. O lugar mais seguro que você já teve no universo é o útero da tua mãe. Tanto que quando você está mal, você quer voltar para lá. Você estava lá 8 meses e meio, numa boa, sem fazer nada. Meio líquido, nós adoramos meio líquido. Você estava lá balançando, não tinha que respirar, era alimentado automaticamente por um tubo, não tinha quase ruído, não tinha luminosidade, não havia contato, a temperatura era sempre equilibrada, homeostática. Melhor lugar do universo que você já teve. Tanto que quando você está mal, você quer voltar para lá. Você perdeu um amigo, perdeu alguém, perdeu um amor, você quer ficar no escuro, deitado, com o joelho em direção ao peito. Posição fetal. Você olha no hospital para pessoas com problemas mentais, nuas no pátio, deitadas assim, encolhidas. Claro, você estava lá numa boa, sossegado. De repente, depois de 8 meses e meio, esvaziou o líquido.
E você começou a sentir contrações à tua volta. E foi escorregando, escorregando, escorregando. E alguém te segurou. E você sentiu contato pela primeira vez. Te ergueu, tirou do útero. Tinha luz no ambiente. O ruído aumentou, mudou a temperatura. E a pessoa te ergueu, te deu um tapa na bunda. E aí você fez o primeiro gesto fora do útero, que é... Porque o último vai ser... Entre a primeira vez que você faz e a última que você faz, tem vida. Por isso que é bom não desperdiçar isso. E tem gente que desperdiça humilhando pessoas, sendo hipócrita, fingindo, desviando. Olha só. E ainda tem uma encrenca, dura só 75 anos. Divididos do seguinte modo: do 0 aos 25 você está se montando. Tua estrutura física, psíquica, relacional, cognitiva, reprodutiva. Dos 25 aos 50, você está reproduzindo outros humanos e trabalhando em alta intensidade. E dos 50 aos 75, você se prepara para o desembarque. Do 0 aos 25 monta, dos 50 aos 75 desmonta. Não ria. Vocês vão chegar lá. Quem está nessa fase como eu, você sabe que você está nela, porque cada dia não tem o café da manhã, tem menos comida e mais caixinha de remédio. Você vai atravessar aqui a avenida, você fica em dúvida, você corre e tem um infarto no meio, ou seja, o que Deus quiser. Olha só, quem diria? Você sabe que você está nessa fase quando cada dia você tem menos bíceps e mais pânceps, né? Mulheres não riam. Nessa fase vocês vão ser atingidos em cheio pela lei da gravidade. Tudo vai apontar em direção ao solo. E você vai ter que escorar com veneno botulímico, você vai ver. Você vai entrar na fase que a gente chama de California Dreams, que é The Mamas and the Papas, certo? Você ri? Pois morre. Claro, pode morrer professor, doutor, titular como eu. Pode morrer prefeito pode morrer empresário, pode morrer diretor de departamento, pode morrer. Tudo faz. Ou tem uma vida que não seja banal, inútil, fútil. Ou, para quê? E aí nós temos uma encrenca. Nós vivemos só 75 anos e ainda somos um animal que dorme demais. E eu conheço gente que dorme 8 horas. Você pegar alguém que dorme 8 horas, por exemplo, num dia de 24 horas, ele dorme 1/3 do dia. Numa vida de 75 anos, dá 25 anos dormindo. Aliás, tem gente que você encontra na segunda-feira, obrigado. Fala assim, aí, o que você fez no fim de semana? Aproveitei e dormi direto. Tô louco para chegar ao feriado para eu dormir uma semana, obrigado. Chama-se animal racional, olha só. Nós não somos só um animal que dorme demais, nós somos um animal que come demais. Cada um de nós come, de acordo com a FAO, a área da ONU que cuida de alimentos, 1,5 kg por dia de alimentos. 1,5 kg dia de sólidos, líquidos e gasosos. 1,5 kg, não é tanto. Por exemplo, você já comeu hoje, vai comer daqui a pouco, depois toma um lanche, uma latinha de refrigerante de 300 ml tem 300 gramas. Hoje até 11 da noite você já comeu mais do que 1,5 kg. Como tem fome no planeta, alguns de nós comemos mais do que isso, para dar essa média. 1,5 kg. Ao final de uma vida de 75 anos, 1,5 kg dia dá 42 toneladas de alimentos. 1,5 kg vezes 75 anos. Enquanto você estiver vivo, você vai deglutir 42 toneladas de alimentos do planeta. Claro, nós somos um animal que não tem só sistema digestório, nós temos sistema excretório também. E por isso, para o planeta não sair do eixo, a lei de Lavoisier tem que imperar. Cada um de nós também libera diariamente 1,5 kg de dejetos, sólidos, líquidos e gasosos. O que ao final de uma vida dá 42 toneladas de excrementos. Quando você se for, o planeta não será mais o mesmo. Você terá deglutido 42 toneladas dele e deixará como herança às próximas gerações 42 toneladas de excrementos. Qual é a tua obra? Você sabe que tem gente que leva a vida desse jeito.
ela destrói o ambiente, humilha pessoas, furta, desvia, finge, só para poder dormir mais do que necessita, comer e excretar em banheiros especiais. Esse é o reino da mediocridade. As revistas que mais vendem são as que mostram chiques e famosos nas suas camas, nas suas mesas e nos seus banheiros. Os programas de TV que mais fazem sucesso são os que mostram pessoas trancadas numa casa ou numa fazenda, comendo, bebendo e excretando pelos 7 ou 8 orifícios que tem. Reino da mediocridade. Tem gente que diz que não tem 1 hora por dia para brincar com o filho, para ver lua junto, para fazer uma oração, para estudar. Mas tem 1 hora por dia, sabe para quê? Para ficar parado vendo gente comendo, bebendo e excretando. É tão forte isso que qualidade de vida para nós hoje, o que é? Cada um tem um quarto com banheiro. O anúncio não é que você vai ter qualidade de vida numa casa que tem uma cozinha grande com uma mesa comprida, onde todo mundo vai ficar em volta. Não, é cada um ter um banheiro. É vida privada, isso é subir na vida. Cada um poder ter um banheiro dentro de casa. Você já imaginou? Não é o lugar da partilha, da convivência. Isso é um risco. Claro. Já pensou? Depois morre. Se bobear, não fará falta. Interessante. Aliás, sabe o que a pessoa fala quando ela está morrendo? Quem aqui é da área de medicina sabe disso? Eu me lembro o tempo que dava aula na Santa Casa, em alguns momentos em São Paulo, que se ia até a UTI. Numa UTI é um lugar onde tem mais complicação. Sabe o que as pessoas falam quando estão morrendo? Ela não gruda em você, com licença, professor. Ela não gruda em você e diz assim, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu viver mais um dia que eu quero mandar em mais gente. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo mais 1 semana que eu quero humilhar mais algumas pessoas. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais 2 dias que eu quero comprar mais um carro. Sabe o que as pessoas falam quando estão morrendo? Ela gruda em você e diz, doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais um dia, só para poder abraçar o meu irmão, com quem eu briguei faz 10 anos, a gente nunca mais se falou. Doutor, por favor, deixa eu ficar vivo mais 1 semana, só para poder brincar com os meus filhos. Eu cheguei, eu não tinha tempo para fazer isso. Doutor, pelo amor de Deus, deixa eu ficar vivo mais 1 hora, só para poder dizer para minha mulher o quanto que eu amo, porque eu achei que se eu falasse muito isso, ela ia ficar mal acostumada, o que é verdade. Sabe do que as pessoas falam na hora da partida? Daquilo que importa na travessia. E como disse um dia o grande Guimarães Rosa, o importante não é chegar nem partir, é a travessia. E a travessia você faz com outros e outras. Por isso, qual é a tua obra? Minha obra não é ser imortal, coisa que não sou, mas é ser eterno. E eu não sou eterno do ponto de vista religioso, eu sou na obra que deixo. Naquilo que ajudei a fazer naquela cidade, naquela família, naquela repartição, naquela secretaria, naquele legislativo. Algo que no dia que eu partir, e eu partirei, e você também, que eu não tenha medo de me perguntarem por que fiz o que fiz. Você já imaginou? Essa é uma das coisas mais fortes. Agora eu vou te contar uma coisa. Aproveitando que você ainda tem quase 26 minutos de desespero. Muita gente não quer nem saber dessas questões. Sabe por quê? Porque ela quer viver de maneira automática, robótica. Para que pensar sobre isso? Para que pensar sobre a obra? Ao contrário, quando a gente encontra num dia como hoje, um auditório na nossa Câmara Municipal, pleno de homens e mulheres, para pensar coisas desse tipo, é sinal que a gente tem alternativas boas. Isso é um belo sinal daquilo que a gente precisa e precisa fazer. Nesta hora, volta a um polo. Há pessoas que envelhecem a cabeça, a prática, a percepção. Ela não frequenta uma escola porque ela acha que já sabe. Nem uma escola de governo, nem uma escola do legislativo. Gente velha acha que já está pronta. Isso é um perigo.